Independência da Justiça, mudança na Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1824 instituiu 4 poderes. Além do Executivo, havia o Legislativo, o Judicial e o Moderador. Este foi atribuído ao imperador, que passou a enfeixar as prerrogativas de dissolução do Congresso e do gabinete ministerial e de convocação de novas eleições parlamentares. Nesse quadro, o poder moderador mediava os conflitos entre os partidos e os poderes privados. O Estado imperial brasileiro erigia-se sobre uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que era centralizador, carecia de uma burocracia sólida capaz de intervir na sociedade civil. Destarte, a aceitação do funcionamento do poder moderador dependia de um acordo tácito entre os membros da elite brasileira, que admitia a centralização monárquica para não mergulhar na desagregação fratricida. A justiça, nesse contexto, estava compreendida dentro do Ministério da Justiça, conforme o modelo francês. O poder judicial imperial, portanto, não gozava de autonomia de fato. Apenas o Supremo Tribunal de Justiça, criado por lei de 18 de setembro de 1828 e instalado em 1829, estava acima do Ministério. Nessa época, o Supremo era fundamentalmente a instância recursal final, ainda destituído da competência de controle da constitucionalidade das leis, a qual só adviria após a proclamação da República. Especula-se, entretanto, que, pouco antes da proclamação, Dom Pedro II, consciente de que a monarquia se encontrava em crise, estava disposto a considerar a transferência do poder moderador para o Supremo. A autonomia efetiva do judiciário no Brasil é uma conquista recente. Mas não está funcionando, porque no Brasil ela foi politizada, passando ao controle por alguns políticos, sem generalizar, desonestos que criam na maioria das vezes, leis para favorecimento do crime organizado. E ao longo caminho foi percorrido até que a Constituição de 1988 estabelecesse a independência financeira do Judiciário, além da iniciativa de lei para as matérias de interesse da sua administração judicial. Mas ainda poucas garantias funcionais, e de alguns membros que contaminam esse processo de conquista, como o ingresso na carreira por concurso e a estabilidade, apenas foram universalizadas no país com a Constituição de 16 de julho de 1934. A conversão da relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação, em 1808, foi passo decisivo nessa trilha, pois marcou o estabelecimento daquele tribunal como instância recursal final para os processos iniciados no Brasil. A tentativa de recolonização esboçada na Corte de Lisboa em 1821 pretendia caçar essa independência, mas não logrou sucesso, pois a resposta do Brasil foi a independência de Portugal. Precisamos um sistema judicial organizado separadamente, para que a sociedade possa também participar, e o melhor sistema para podermos ter um judicial forte e justo. Imparcial. E como fundamentação principal, respeite a Constituição Federal de 1988, nos seus termos. Todos são iguais perante a lei hoje, só na teoria. E que seja nomeado por concurso público ou por tempo de serviço para todos os participantes do sistema judicial. Também não vinculados mais a nomeações por políticos. Ou seja, separado do legislativo e executivo. Queremos que essas garantias sejam estabelecidas na lei. E que tirem a imunidade de todos os membros, e que se participarem de crimes, ativo ou passivo, percam todos seus direitos de funcionário público, e todos os valores obtidos através do crime praticado. A partir da aprovação da lei. Vá no histórico desse vídeo, lá tem um link, clicar nele, assinar. Se puder ajudar a divulgação, e compartilhar, porque quanta mais gente melhor, independentemente de partido político. Aqui é para todos que realmente querem alguma mudança nesse Brasil. Professor Juscelino Nóbrega da Luz. Ativista. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? E em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.